Olá pessoal, espero que estejam todos bem, que todos estejam cumprindo as medidas de quarentena. E hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa disciplina aqui, nosso componente curricular Ética e Cidadania, sobre cidadania, que aliás nós estamos exercendo muito esta palavra nesses dias de pandemia, então é importante que nós possamos entender melhor esse conceito, que por vezes é muito polissêmico, né? Então vamos abordar hoje a origem, né? Qual a origem do termo cidadania? Então vamos lá? Bom, pessoal, nas aulas passadas até trouxe para vocês uma pensadora, né, a Hannah Arendt, que é do período pós-guerra, em que ela descreve cidadania como o direito a ter direitos. Eu achei muito interessante porque a Hannah Arendt traz essa perspectiva para a gente, que é uma perspectiva complexa, mas que é muito própria, né? De que, ou seja, nós somos cidadãos à medida em que nós temos direitos. E ter esses direitos, ter acesso a eles, nos torna cidadão. Mas qual é a origem da palavra cidadania? Vamos fazer um recuo? Então, a palavra cidadania, né, ela vem desse sentido de palavra, de instrumento de poder. Mas que poder é esse? É o poder que é exercido no espaço público da polis. Então, política, né, ela vem da palavra polis, né, que é a cidade-estado grega. Né? Então, à medida em que existe a política, ou seja, as relações de poder dentro da polis, dentro da cidade-estado, nós vamos ver surgir a cidadania, ou o cidadão, que é esse indivíduo, essa pessoa que exerce, por excelência, esse poder no meio da polis. E como é que surge esse termo cidadão? O termo cidadão, ele tem origem lá no Império Romano, no termo romano civitas. O que era civitas? É um termo muito próximo de polis. Civitas romana era como eles chamavam as cidades. Portanto, cidadania é um termo de origem do latim, né, que seria ali o que nós mais próximo àquele que vive na cidade, as civitas, né? Ou civitatis, como alguns vão encontrar nas variações aí do latim. Então, o que nós temos para pensar aqui? Então, a origem da palavra cidadania está vinculada à dimensão política, à polis grega e à civitas romana, certo? E aí, o que é o cidadão? Esse indivíduo que goza desse direito, né? Que exerce esse direito. Nós temos que pensar uma dimensão. Na atualidade, o que é ser cidadão? Primeiro, nós temos que pensar que a forma de vivência política, ou seja, de viver em sociedade que nós temos, é a democracia. Né? Então, demo, povo, cracia, governo, governo do povo, ou seja, é um governo da maioria. Né? Subentende-se que é isso. O que é que pressupõe a democracia? Uma participação ativa no poder. Ou seja, nós, população, a maioria do povo, é quem vai eleger representantes, é quem vai deliberar como as coisas devem acontecer, o Estado vai regular e vai assegurar plenas condições de que a cidadania seja exercida. E como é que isso acontece? Através de 3 elementos que eu gostaria de destacar hoje para vocês. A isonomia, ou que nós podemos chamar de igualdade perante a lei, que é o que está lá no artigo 5º da Constituição Brasileira de 88, que diz que todos nós, indistintamente, independente de raça, credo, sexo, nós somos iguais perante a letra da lei. Ou seja, nós somos sujeitos passivos de direitos. Isso é isonomia. A segunda característica é a chamada isocracia, né? Ou a igualdade de acesso a cargos públicos. Quer dizer que no tocante a exercer os instrumentos de poder, ou no tocante a ter representatividade, todos têm essa capacidade. Então, todo mundo tem a capacidade de se eleger, né, um vereador, um deputado, um senador, ou seja, de representar uma parcela da população, assim como todos também têm direitos, né, a exercer algum cargo público no sentido de concurso público mesmo, de você trabalhar na máquina estatal, no aparelhamento do Estado. Então, é um direito que lhe é assegurado. Isso chama-se isocracia. E a terceira categoria, não menos importante, é a isegoria. O que é isso? É o direito igualitário ao uso da palavra. Ou seja, nos nossos dias, nós discutimos muito a questão da liberdade de expressão. A isegoria diz que todos
têm direito de igual maneira, no mesmo patamar, a ter direito à voz, a falar, a se expressar, né? A ser enxergado, ser percebido por aquilo que o seu local de fala permite dizer. Então, não é a condição social, não é a sua raça ou etnia que vai dizer que você tem maior ou menor voz na sociedade. Mas, segundo a letra da lei, segundo a nossa Constituição Federal, tá? E os princípios que regem a cidadania, nós temos, então, as mesmas condições de voz. Isso, então, chama-se isegoria. Mas, já entrando nesse ponto, nós vamos pensar, o que é a lei? A lei nada mais é que um conjunto de normas que vão assegurar um comportamento padrão dentro dessa esfera social, dentro dessa relação em sociedade. Então, vale lembrar que a lei, ela nada mais é que um ordenamento de sanções. Lembrando que sanção pode ser positivo ou negativo. E nesse sentido, de onde emana a lei? De onde emana essas regras? Essas regras, as leis, elas emanam do próprio povo, do cidadão. É o cidadão quem decide a lei. Então, o ordenamento jurídico, ele nasce do interesse do povo para legislar as relações sociais. Então, uma lei, ela nasce de acordo com os interesses morais e éticos de cada povo. Por isso que cada grupo social vai ter uma legislação específica. É por isso que o nosso ordenamento jurídico, né, brasileiro não é o mesmo dos estadunidenses, não é o mesmo do sueco. Por quê? Porque cada sociedade tem o seu próprio aparato jurídico. Por quê? Porque tem uma cultura à parte, tem uma história à parte. E que, então, os cidadãos, os entes que formam essa sociedade é que vão regular sobre isso. Certo? Então, hoje nós entendemos, né, que cidadania vem dessa relação com a polis e com a civitas romana, e que cidadão é o indivíduo que exerce essa representatividade, né, essa expressão de poder na sociedade. Se eu participo da sociedade em algum modo, eu sou cidadão. E se eu sou cidadão, eu tenho direitos, né, que são essas três categorias. A isonomia, a isocracia e a isegoria. Então, que nós possamos exercer essas categorias, certo? Foi um prazer estar com vocês, tá? E aguardo até a próxima aula. Fiquem bem.